Paz do Senhor a todo o povo aqui de Barueri, São Paulo, Brasil e o mundo. Quero deixar um vídeo em poucos minutos para você, para o seu elevador espiritual. Vou falar de um assunto que talvez alguém nunca pregou. Essa palavra ela é muito anunciada, mas só para a bênção apostólica. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam convosco para sempre. Amém. Queridos, primeira parte desse versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo, como ele disse para o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, quando Paulo pediu ajuda a ele para retirar dele, Paulo, aquela enfermidade, aquele espinho de uma enfermidade que muito lhe atormentava, ele sentia como se fosse mensageiro de Satanás para lhe dar bufetadas. E ele orou a Deus, a Cristo, por 3 vezes, e o Senhor não respondeu. Quando resolveu responder, disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, Deus não precisa de força de homem, de conhecimento de homem, nem de estatura de homem. Deus precisa de um homem que se tornar pobre de espírito, se tornar incapacitado, não confiar na força dele, mas confiar em Deus. Aí o Senhor toma esse homem, esta mulher, e manifesta o seu poder. Isso através da graça. Para nós ter esse poder sobrenatural, a única coisa que precisamos é graça. Ele disse a Paulo, com isso ele estava revelando: eu não vou te tirar essa enfermidade, mas a única coisa que você precisa ter para vencer é a minha graça, porque a minha graça se apodera na fraqueza. Então a primeira parte do versículo já expliquei. Se você tiver graça de Deus, não precisa mais nada para você vencer. Você vence as dificuldades, as tempestades, as humilhações, até perca de família, sem negar o nome do Senhor, porque a graça do Senhor domina o teu cérebro, o teu coração, a tua vida, e você vence, louvado seja Deus. A segunda parte, o amor de Deus estando sobre você, você é mais do que vencedor. Porque, irmãos, nós somos falhos, somos negligentes, somos pecadores. A diferença é que somos pecadores remidos. E quando nós olhamos, meus queridos, a Lamentação 3, 22 está escrito: a misericórdia de Deus são as causas porque não fomos consumidos. Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Nós falhamos, pecamos, muitas vezes o Espírito Santo nos corrige, e aí sentimos a força de Deus para se humilhar, e Ele renova a sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a tua vida, me renovando, dando outra vez a alegria da salvação, como Ele deu aquele pedido que o salmista disse: torna-me dar-me a alegria da tua salvação. As misericórdias do Senhor são as causas, porque não fomos destruídos. Então, o grande amor de Deus estando sobre você, ainda que você deslize em alguma coisa, mas saiba de uma coisa: a Bíblia diz que o homem bom, aquele homem que tem um coração bom, que você não conhece o seu coração e nem o meu, mas Deus conhece. Se cair, ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado, que o Senhor estenderá a mão dele para te levantar. Aleluia. A última parte do versículo, quero explicar: a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos. Essa última parte, eu quero te explicar, me asseguro a te explicar. Se a graça e a comunhão do Espírito Santo estiver sobre você, você é mais do que vencedor. Glória a Deus. A comunhão e a consolação do Espírito Santo. Se a comunhão do Espírito Santo estiver sobre mim, eu vou ter comunhão com a minha esposa, com os meus filhos, com o povo lá fora, enfim. Que a Bíblia diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para nós provar que temos a comunhão do Espírito Santo, precisamos provar para o mundo vê, não nós provar, que nós somos pessoas diferenciadas, pessoa tardia em falar e cedo para ouvir, e não temos rancor com ninguém, porque temos a comunhão do Espírito Santo. A pessoa que
que diz que tem a comunhão do Espírito Santo é uma pessoa encrenqueiro, uma pessoa que não tem comunhão quase com ninguém, não está provando que tem a comunhão do Espírito Santo. Aleluia! A comunhão e a consolação, a última parte do verso. Se eu estiver consolado pelo Espírito Santo, eu me torno homem capacitado para receber boa notícia e mal notícia. Não é porque tenho eu em mim essa capacidade, mas é pela consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo me consola, te consola, com a presença dele, com a comunhão dele, nós temos força para continuar vencendo de pé, acreditando na vitória, louvado seja Deus. Por quê? Porque Naum capítulo 1, verso 7 está escrito: o Senhor é bom, e a fortaleza na angústia e conhece aqueles que nele esperam. Então, mais do que nunca, o que a igreja precisa, o que eu preciso para vencer, aleluia, está enquadrado nesse versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, hoje e sempre. Deus abençoa o Brasil, Deus abençoa a todos em Cristo Jesus.